oportunidade de nós nos reunirmos aqui em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui já foi falado de tudo, né, irmãos? Aqui já foi falado sobre as nossas ansiedades, que a gente se preocupa muito com as coisas dessa vida. Aqui já foi falado sobre o céu, sobre o inferno, sobre a salvação e sobre a condenação. E a mensagem que eu venho trazer hoje, debaixo da direção de Deus, é acerca de Zaqueu. Gostaria que quem tem a sua Bíblia abrisse no Evangelho segundo Lucas, capítulo 19. Evangelho segundo Lucas, capítulo 19. Nós estaremos falando sobre um homem que estava perdido e foi achado, sobre um doente que foi curado pelo médico dos médicos e ficou sarado. Estaremos falando sobre alguém que, na ótica de todos, não prestava, não valia nada, mas que Jesus chegou na vida dele para mudar a história dele. E eu já quero dizer para os irmãos presentes e para quem ainda não serve ao nosso Deus. Eu já quero dizer para aquele que ainda não declara fé em Jesus Cristo, ou até declara, mas não guarda os seus mandamentos. Eu quero te dizer, aonde Jesus ele chega, a história tem que mudar. Eu quero dizer que é uma verdade, que eu não conheço um texto na Bíblia onde Jesus passou e um milagre não aconteceu. Porque até mesmo na crucificação, quando ele estava preso, profecias se cumpriram, para mostrar que ali não era um homem qualquer que estava na cruz, era Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. E nós temos a responsabilidade como igreja, de aonde nós pudermos e conseguirmos anunciar o verdadeiro Evangelho, que diz as Escrituras, que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego, porque é no Evangelho que nós encontramos a verdade e a forma certa de viver, agradando o nosso Deus. Quem encontrou Lucas, capítulo 19? Todos encontraram? Diz amém. Amém. Glória a Deus. A Bíblia nos diz assim, irmãos: e tendo Jesus entrado em Jericó, ele ia passando, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Eu vou dar uma pausa aqui. Irmãos, Zaqueu, nós precisamos falar sobre Zaqueu. Quem era Zaqueu? Em primeiro lugar, a Bíblia deixa claro que Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram cobradores de impostos, ou seja, eram homens escolhidos pelos romanos para cobrar impostos. A primeira coisa que nós precisamos saber sobre esse contexto é que nessa época o povo de Israel estava sendo subjugado pelos romanos. O que isso significa? Que os romanos eram quem dominava o território e o povo de Israel era como se fossem escravos ou servos deles. E aqui o que acontece é que os romanos cobravam impostos de todos os territórios que eles dominavam. E para cobrar os impostos, eles escolhiam homens que moravam em suas próprias localidades para fazer esse trabalho. Zaqueu, sendo judeu, vivendo ali em Jericó, ele foi o escolhido ali da sua cidade para cobrar impostos. Ou seja, ele era um chefe, alguém que tinha um cargo acima dos outros. Agora tem uma coisa interessante sobre Zaqueu e sobre os publicanos, é que os judeus, que embora pertenciam ao mesmo povo, todos eram descendentes de Abraão, mas os próprios conterrâneos de Zaqueu odiavam ele. É isso mesmo. Zaqueu, ele era odiado pelos próprios judeus. Os seus irmãos o odiavam. Por quê? Porque ele era cobrador de impostos e trabalhava para os romanos. Zaqueu, ele era tido pelos judeus como traidor do seu povo.
Eu queria que você parasse por um instante e pensasse, se colocasse no lugar de Zaqueu agora. Imagina você no meio do seu povoado, perto das pessoas que você conhece desde pequeno, e as pessoas olhar para você e ver você como traidor. Como você sentiria? Pois era assim que Zaqueu se sentia. Mas a Bíblia, ela não diz que Zaqueu era uma pessoa justa e correta, pelo que é Jesus. E você não recebe o Evangelho, e você não acredita no Salvador. Mas aqui tem um homem que não foi Jesus que foi atrás dele, foi ele que foi atrás de Jesus. Embora eu acredito que Jesus sabia que passando em Jericó salvaria Zaqueu, e que Zaqueu precisava ter esse encontro com ele, mas quem vai atrás de Jesus é Zaqueu. E eu já quero dizer aqui uma coisa muito importante, que a salvação não é para todos. E aí talvez alguém vai dizer assim, esse irmão é louco, olha o que ele está falando. Irmãos, Jesus ele disse assim, se alguém tiver sede, que venha e beba da água da vida. Eita Deus, é verdade. Sabe o que significa? Opa. Que não é para todos a salvação, é para quem tem sede. É para quem crê. Jesus. A Bíblia diz em João capítulo 3, verso 16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, é uma condição, é para quem crê em Jesus, tenha vida eterna, não pereça. Nós podemos percorrer 100 quilômetros, 200, 1000 quilômetros para anunciar o Evangelho, mas a decisão de crer ou não é sua. E nós estamos fazendo aquilo que Jesus nos ensinou. Vai por todo mundo e prega o Evangelho. Aquele que crer e for batizado será salvo. É mais uma condição para a salvação. Tem que crer em Jesus e depois ser batizado. E aqui Zaqueu, quem sabe ali ele já estava cansado de tantas pessoas oprimindo ele, chamando ele de traidor, chamando ele de ladrão. Talvez ele era de fato ladrão. Mas irmãos, vai chegando um momento que a pessoa ela é tão humilhada na vida dela, que ela se coloca numa posição assim de desespero. E no momento que a solução chega, essa pessoa ela se lança para a solução do problema. E eu quero te dizer que a solução dos nossos problemas é Jesus. Não adianta procurar no homem algo que só Jesus pode fazer. O homem não pode salvar a tua alma. Não tem pastor ou padre, ou seja quem for, que pode salvar a tua alma. Só quem salva a tua alma é Jesus. E se você rejeitar o Filho de Deus, você está rejeitando a única porta de salvação que está aberta para a tua alma. Jesus ele disse, eu estou à porta e bato. Aquele que abrir eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. É uma condição, você precisa crer nele para que a salvação dele chegue até a tua vida. Zaqueu então ele sai e vai ao encontro de Jesus, mas agora tem um obstáculo. Zaqueu é pequeno e Jesus está cercado por uma grande multidão. Como que Zaqueu vai conseguir ver Jesus se ele é pequeno e está cercado por uma multidão? A Bíblia nos diz que Zaqueu ele subiu numa figueira brava, versículo 4, para ver, porque havia de passar por ali. Irmãos, Zaqueu sabendo que Jesus ia passar onde ele estava, ele sobe numa figueira, numa árvore alta, para conseguir ver Jesus. E o que eu acho lindo aqui nessa palavra, que a primeira ação é um pecador querendo ver o Salvador. E o que acontece, a reação dessa ação, é que o Salvador agora vai falar para o pecador: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar na tua casa. Glória. Irmãos, aquele que tem sede de Jesus, Jesus também tem sede dele. Você não entendeu? Eu vou dizer de novo. Se você quer a salvação, o Salvador quer te salvar. Mas se você rejeita o Salvador, nem ele vai querer te salvar. É um casamento. É o casamento do pecador com o Salvador. E se o homem não reconhece que é pecador, automaticamente ele não reconhece que precisa de um Salvador. E não reconhecendo que precisa de um Salvador, não tem como entrar no reino de Deus.